O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos fala como nós devemos amá-lo. Existe até o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus é Deus e Senhor. Ele espera de nós esse amor. Mas, humanamente falando, nós somos incapazes de amar a Deus. Porém, o Espírito Santo nos foi dado para que nós pudéssemos amá-lo de volta. Os apóstolos antes de Pentecostes não conseguiam amar. Nós temos aí Pedro que negou Jesus, todos os apóstolos abandonaram Jesus, somente o discípulo amado que ficou ali fiel junto com a Virgem Maria e outras mulheres, porque eles não tinham ainda a força do Espírito Santo. E é São Paulo que dirá que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, os apóstolos ficaram tão cheios do amor de Deus, a tal ponto de amar Jesus até o último instante. Agora sim, é possível nós entendemos isso que Jesus está falando. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Quando nós nos abrimos à ação do Espírito Santo, quando nós pedimos a força do Paráclito, nós podemos amar Jesus. E como que esse amor se manifesta na prática? Porque na Bíblia, amor a Deus é aliança. Imaginemos uma aliança matrimonial, a esposa que diz, eu te amo, mas na prática não ama o seu marido. O esposo que diz, minha mulher, eu te amo, e fala discursos, poesias maravilhosas, que tem que fazer também, mas na prática ele comete infidelidade constante, ou seja, as palavras são contraditórias à sua prática. E amar a Deus é uma aliança de amor que eu tenho que vivenciar todos os dias da minha vida. E Jesus espera de nós este amor. Ele que nos amou, morrendo por nós na cruz, nos dando o seu Espírito Santo. Ele que nos ama, se entregando a nós em cada missa. Ele espera também que nós o amemos, como na prática da sua palavra, dizendo, Senhor, dá-me a graça de te amar de volta, para que eu vivencie aquilo que tu pedes. E o que Jesus pede? Amor. O novo mandamento que Jesus instituiu não é uma regra. O novo mandamento é o amor, o impulso do Espírito Santo. Não são palavras somente,
Mas o novo mandamento que Jesus nos deu, vai dizer Santo Tomás de Aquino, é o derramamento do Espírito Santo. Porque senão nós iremos viver um judaísmo moderado, com regras, com leis, com letra. E São Paulo vai dizer que a letra mata, mas quando nós amamos de fato, nós superamos toda a lei. É aqui, queridos irmãos e irmãs, que nós percebemos como que nós devemos crescer no nosso amor por Jesus. Porque ele vai dizer aqui, aquele que não pratica a minha palavra, este não me ama. Quando eu li esse evangelho, quase eu caio para trás. Eu digo, meu Deus do céu, eu preciso te amar, porque quantas das vezes eu não ponho em prática a palavra de Jesus. Eu, como pregador da palavra, eu que leio e celebro a missa todos os dias, ali com contato com a palavra de Deus, eu me deparo com meu amor ainda pequeno, mas ele vai crescer sim. E o grande exemplo é o próprio São Pedro, que negou Jesus, mas no fim da sua vida ele se entregou por Jesus e morreu como Jesus na cruz. Porque o amor de Pedro foi crescendo, foi se desenvolvendo, ele foi se alimentando da palavra de Jesus, porque ele viu Jesus, ele conviveu com Jesus, ele sabia aquilo que Jesus lhe pedia, e ao mesmo tempo ele estava cheio, repleto do Espírito Santo. Então, quando nós nos depararmos com um evangelho um pouco exigente, como, por exemplo, perdoar, eu tenho que rezar e dizer, Senhor, dá-me a graça de perdoar. Ah, não, mas essa pessoa não merece o meu perdão. Claro que ela não merece, não é uma questão de mérito. Também nós não merecemos o perdão de Deus, mas quando nós batemos no confessionário, com todos os meus pecados, que são dívidas impagáveis, o amor de Deus, que foi manifestado na cruz, ultrapassou as minhas faltas, os meus crimes, eu escuto. Eu te absolvo dos teus pecados. Que bênção! Então Jesus, ele quer que nós façamos o mesmo. A respeito do casamento, existe nos nossos tempos uma confusão, todo mundo relativizando, para meu casamento é desse jeito, eu posso fazer do jeito que eu quero. Aí eu vou lá no Evangelho e Jesus fala: o que Deus uniu, que o homem não separe. Então, se eu amo Jesus, eu vou viver aquilo que Ele quer e está pedindo para mim. É aqui, queridos irmãos e irmãs, que nós iremos praticar a palavra de Deus, vivenciando o amor de Deus. Foi Deus que nos amou, Ele que nos dará essa força, essa capacidade de amá-lo de volta. E nós temos essa palavra de São Paulo: sede praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmo, que não possamos ser meros ouvintes da palavra de Deus, porque isso seria uma grande mentira, aquilo que eu falei, uma grande contradição. Eu estou dizendo que amo a Deus, mas na prática eu pratico coisas ao contrário. O que nós devemos fazer? Vamos clamar o Espírito Santo, vamos pedir o Espírito Santo e dizer: Senhor, dá-me a graça de te amar. É interessante que Jesus, ele diz aqui: aquele que me ama será amado do meu Pai. Claro que Deus nos ama, Ele já manifestou isso, Ele nos criou, Ele nos enviou o seu Filho, mas ser amado do meu Pai significa que quanto mais eu amo, quanto mais eu pratico aquilo que Jesus me pede, mais eu fico cheio do amor do Pai, mais meu coração se dilata e cresce por amor a Deus, mais eu serei feliz e não ficarei mendigando amor em outros lugares. Não, porque eu tenho consciência que sou amado pelo Pai. E na Eucaristia nós podemos fazer essa experiência de amor. Isso é verdade, em cada comunhão nós recebemos o próprio amor. E nós, se pensarmos bem, nós recebemos o Deus de amor que está nos amando. Ali o nosso coração poderia explodir de tanto amor, de graça, de bênção do Espírito Santo que é derramado.
recebendo o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus, é o amor dentro de mim e dentro de você. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Jesus ele nos pede sim, e muitas das vezes amá-lo vai ser exigente, mas nós temos todas as graças, na Eucaristia, nos sacramentos, na nossa oração pessoal, na leitura da Palavra de Deus. É aqui que nós iremos verificar se o nosso amor é maduro ainda. Se o nosso amor é maduro porque eu sou capaz de sofrer algumas contrariedades por Jesus. Se meu amor ainda não é maduro por Jesus, basta vir um probleminha, eu pulo, eu escapo, eu fujo. No domingo basta ter um aniversário, faltei a missa. Não, gente. Vamos nos organizar, vamos para o aniversário, mas vamos para a missa também. Sábado à noite já é domingo. Eu não posso, diante de tanto amor que Deus manifestou por mim, não amá-lo de volta. Eu não tenho esse direito. Eu posso escolher, mas seria muito melhor nós dizer para Jesus: Jesus, eu quero te amar, mas que o meu amor por ti cresça ainda mais com a graça do teu Espírito Santo. Amém.